Falar sobre o nosso novo RG. Ah, é verdade, tem Aquele RG. que é 1 em 10, né? Isso, tudo num só. Exatamente. Que já era sem tempo mesmo. Até já, vamos continuar falando de dentes, isso mesmo. Porque fiquei sabendo outro dia, doutora, Sim. que um amigo, fiquei sabendo porque era meu amigo. Sim. Ele teve um problema sério, foi internado, pericardite, problema do coração. Porque foi ocasionado... Endocardite. Endocardite. Por um problema no dente. Sim. Um problema de tratamento de canal foi parar lá no coração. Que loucura é essa? Sim. A endocardite bacteriana, ela pode ser subsequente mesmo a um tratamento odontológico ou alguma infecção. No entanto, creio que seu amigo tinha alguma coisa susceptível que fez com que ele desenvolvesse a doença. Né? Certo. Porque então não só foi por conta do dente? É lógico, né? Se ele não tivesse tido a infecção ali, essa bactéria não teria alojado no endocárdio, no músculo cardíaco. No coração. Sim. Mas, com certeza, talvez ele tivesse alguma complicação, alguma debilidade que fez com que isso... Muito bem. Voltando ainda para a gente arrematar o bruxismo. Sim. O tratamento é dessa placa. O que mais se faz e tem cura? Deixa eu te falar. É bom esclarecer isso. É difícil você falar em tratamento quando você não mata o fator etiológico, o causador. A causa, é lógico. Óbvio. Então, por exemplo, digamos que o bruxismo desse indivíduo seja por obstrução de vias aéreas superiores. Se ele desobstrui, ele trata o bruxismo, porque o bruxismo é a consequência disso. Porém, se o bruxismo é uma causa, vamos dizer, de estresse, né? Então, ele só vai diminuir o bruxismo a partir do momento que ele conseguir controlar o estresse. Então, o tratamento do bruxismo mesmo é uma coisa muito mais ampla, que demanda de outros profissionais. De outros profissionais, de uma equipe, né, interdisciplinar para poder fazer um trabalho a contento. No entanto, a gente chama de controle do bruxismo. Se o paciente apresenta um bruxismo persistente, ele precisa realmente usar alguns dispositivos de proteção das estruturas dentárias. E mesmo para dar o alívio em relação às dores musculares. É buscar informação com o seu dentista, claro. Porque de repente uma cirurgia de adenoide, como as pessoas chamam às vezes de carne esponjosa no nariz, ou um desvio de septo, sei lá, acabou o bruxismo. Né? Pode ser se a causa for essa. Mas é muito difícil para o dentista e para qualquer profissional dizer com exatidão qual é a causa. Mesmo porque, às vezes, o paciente relata para a gente, nossa, doutora, eu sou muito ansiosa, tenho uma vida muito atribulada, não nos compete como dentista, nós não temos a formação de chegar e falar, olha, você é um estressado. Isso. Então, esse paciente precisa ir para um profissional que tenha esse gabarito para fazer essa avaliação de forma adequada. No entanto, é nosso dever expor para o paciente, olha, pode ser por isso, pode ser por isso, por isso. E o estresse, ele é controlado com psicólogos, com psicoterapia, com psiquiatras. Então, é uma outra área de saúde a que esse paciente se dirige. Enquanto isso, nós, cirurgiões dentistas, minimizamos os efeitos danosos do bruxismo. Aliás, quando você fala de estresse, meu Deus do céu, quem é que não tem estresse nos dias de hoje, né? Pois é uma coisa assim, né? Todo mundo tem estresse, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem contas a pagar, filho, família, e isso é uma coisa que não se tira da vida, né? Eu acho que o diferencial é o modo de ver tudo isso. Como lidar com isso? Claro. Ele está ali, é seu companheirinho de todo dia. Como que você lida? Você vai diminuir essa tensão, caminhando, dormindo melhor, se o seu sono não está bem, enfim. É uma série de fatores. Porque não há como dizer, não quero mais. Só se você sair, largar tudo que está fazendo e se enfiar lá no meio do mato e olha lá, né? Porque deve ter estresse porque está muito parado. Claro, o estresse é necessário, a gente precisa dele. Doutora, para a gente encerrar, o que a gente tem de novidade nessa área de dente? Porque a gente tem tanta novidade. Vocês, sabe, essa área evoluiu tanto. São duas áreas que eu tenho prestado atenção nesses últimos 20 anos. Oftalmologia e vocês, dentistas, e odontologia. Sim. Que evolução que a gente teve aí, né? Quanta coisa bacana, quanta descoberta, quanto tratamento legal. O que tem de novidade nessa área? Olha, Olga, a odontologia está muito segmentada.
Então, você vê, a gente cada vez mais se especializa, como a medicina, é óbvio. Então, você se especializa numa linha, numa pesquisa. Então, por exemplo, eu não poderia te falar, olha, Olga, em relação a laser, hoje em dia existe isso, porque não é a área que eu estudo, não é a área que eu atuo. Eu creio que o que há de mais substancial que vem para a gente são as pesquisas, os protocolos de tratamento. É uma coisa assim, muito mais de base do que realmente, vamos dizer, uma luzinha piscando que inventaram para qualquer coisa. Certo. Então, o que nós temos de concreto é que mesmo as novidades, elas precisam passar por um período de estudo, de longo termo, de longo prazo dessas evoluções, porque as novidades realmente são muitas e nós temos que ter muita cautela para colocar isso na boca do nosso paciente. A gente não sabe o longo tempo disso. Pois é, porque a pergunta que o consumidor faz do lado de cá, Sim. Isso é bom? Isso não é? Funciona? Até quando isso vai dar certo? Sim. Ou um clareamento, ou enfim, os outros tratamentos todos que nós temos. E a gente, nessas horas, como tem você aqui, que tem um currículo maravilhoso, a gente não pode perder a oportunidade de saber se a gente está agindo certo ou não. Sim. Ou se a gente não está causando um dano para a boca. Isso é muito difícil falar e é difícil para o próprio consumidor perceber. Porque, veja bem, se o cirurgião dentista, ele tem uma capacitação, uma base forte, ele tem a vivência, ou ele tem o discernimento de saber o que é bom, o que é ruim, o que ele deve comprar, o que ele não deve. Então, é óbvio que esse paciente está sendo bem tratado. Uhum. Agora, eu reconheço que é como eu, consumidora, e um médico, é difícil eu saber se aquilo que o médico está me oferecendo realmente está embasado em pesquisa, é uma coisa confiável, é uma coisa crédula. Então, como um médico, na dúvida, consulte um outro profissional, veja outra opinião. Infelizmente, em todas as profissões, em todas as áreas, nós temos pessoas de todos os tipos. Uhum. Então, e muitas vezes não é por mal intencionado, Não, mas não é má fé. Não Foi é. num congresso, achou bonito, Isso. achou legal, o vendedor disse que dá certo, a pessoa compra na melhor das intenções e de repente aquela tecnologia não é tão boa assim, ou tem um prazo mais limitado do que o profissional imaginou que teria. Muito bem. Doutora Adriana de Oliveira Ortega, cirurgiã dentista, que nos falou sobre bruxismo e um apanhado geral sobre essa área. Se você tem alguém da família que tem, busque esclarecer e se livrar do problema totalmente, como você falou. Você tem um acompanhamento, né? Mas você pode diminuir o sofrimento e quem sabe essa dor de cabeça que você tem aí é disso. Pode ser. Obrigadíssimo por ter vindo. De nada, eu que agradeço. Prazer em estar aqui. Obrigada. Até uma outra oportunidade.